14 plantas que cresciam bem no clima da Bíblia. Você já parou para pensar como era a natureza na época em que a Bíblia foi escrita? O clima naquela região, que hoje inclui países como Israel, Palestina, Jordânia e partes do Egito, era bem diferente do que vemos hoje em muitas partes do mundo. Era quente e seco na maior parte do ano, com chuvas curtas e intensas em algumas épocas. Mesmo assim, várias plantas conseguiam crescer bem ali, ajudando as pessoas a se alimentarem, se vestirem e até a construírem suas casas. Neste texto, vamos conhecer 14 plantas que se davam muito bem nesse clima bíblico. São plantas que, mesmo com pouca água e muito sol, sobreviviam e eram úteis no dia a dia das pessoas. Vamos ver como elas eram usadas, por que eram importantes e até como algumas delas ainda fazem parte da nossa vida hoje. Trigo. O trigo era uma das plantas mais importantes na Bíblia. Ele era usado para fazer pão, que era, e ainda é, um alimento básico em muitas culturas. Imagine que, antigamente, as pessoas não tinham supermercados. Elas precisavam plantar e colher seu próprio alimento. O trigo crescia bem no clima daquela região porque aguentava períodos de seca e ainda produzia grãos nutritivos. Hoje, o trigo é usado para fazer farinha, massas, bolos e até cerveja. 2. Cevada. A cevada era outra planta muito comum. Ela era mais resistente que o trigo e crescia até em solos pobres. As pessoas usavam a cevada para fazer pão também, mas era um pão mais simples, que alimentava principalmente os mais pobres. Além disso, a cevada era usada para fazer uma bebida parecida com cerveja. Se você já viu um campo de cevada, sabe que ela parece um trigo mais rústico, com espigas mais abertas. 3. Videira, uva. As uvas eram muito valorizadas na Bíblia. Elas eram usadas para fazer vinho, suco e até passas. As videiras cresciam bem no clima quente e seco porque suas raízes conseguem buscar água bem fundo na terra. As pessoas também comiam as uvas frescas ou as secavam ao sol para guardar por mais tempo. Hoje, o vinho ainda é uma bebida importante em muitas culturas, e as uvas são usadas em sucos, geleias e doces. 4. Oliveira. A oliveira é uma árvore forte e resistente, que vive por centenas de anos. Ela produz azeitonas, que eram usadas para fazer azeite. O azeite era essencial na cozinha, para acender lamparinas e até para fazer remédios. As oliveiras não precisam de muita água e crescem bem em solos pedregosos, por isso eram perfeitas para aquele clima. Hoje, o azeite ainda é um dos óleos mais saudáveis que existem. 5. Figueira. A figueira era outra árvore muito comum. Seus frutos, os figos, eram doces e nutritivos. As pessoas comiam os figos frescos ou secos, e as folhas da figueira eram usadas para fazer remédios. A figueira cresce bem em climas quentes e não precisa de muita água. Além disso, ela dá sombra, o que era ótimo para as pessoas descansarem nos dias quentes. Hoje, os figos são usados em bolos, doces e até em pratos salgados. 6. Romã. A romã é uma fruta bonita e cheia de sementes docinhas. Na Bíblia, ela era símbolo de fertilidade e abundância. As pessoas comiam as sementes frescas ou faziam suco com elas. A romã cresce bem em climas quentes e secos, e sua casca grossa ajuda a proteger as sementes do sol forte. Hoje, a romã é conhecida por ser rica em vitaminas e antioxidantes. 7. Tamareira. Tâmara. A tamareira é uma palmeira que produz tâmaras, frutas doces e energéticas. As tâmaras eram muito importantes porque podiam ser guardadas por muito tempo sem estragar. As pessoas comiam as tâmaras frescas ou secas, e até usavam suas folhas para fazer cestos e telhados. A tamareira cresce bem em climas desérticos, onde poucas plantas sobrevivem. Hoje, as tâmaras são usadas em doces, bolos e até como adoçante natural. 8. Alho. O alho era usado para dar sabor à comida e também como remédio. Ele cresce bem em climas quentes e não precisa de muita água. As pessoas plantavam alho em pequenos jardins ou até em vasos. Além de deixar a comida mais gostosa, o alho ajudava a espantar insetos e a manter as pessoas saudáveis. Hoje, o alho é usado em quase todas as cozinhas do mundo. 9. Cebola. A cebola era outro tempero muito usado na época. Ela cresce bem em climas quentes e secos, e suas camadas ajudam a proteger a planta do sol forte.
As pessoas usavam cebola para dar sabor à comida e também como remédio para aliviar dores e inflamações. Hoje, a cebola é um ingrediente básico em muitas receitas, desde sopas até carnes. 10. Lentilha. A lentilha é uma leguminosa que cresce bem em solos pobres e climas secos. Ela era usada para fazer sopas e ensopados, que alimentavam as pessoas de forma barata e nutritiva. As lentilhas são ricas em proteínas e fibras, por isso eram muito importantes na dieta das pessoas naquela época. Hoje, a lentilha ainda é um alimento muito consumido, especialmente em sopas e saladas. 11. Grão de bico. Grão de bico era outra leguminosa muito comum. Ele cresce bem em climas quentes e secos e era usado para fazer ensopados, purês e até farinha. As pessoas comiam grão de bico cozido ou assado, e ele era uma fonte importante de proteína. Hoje, o grão de bico é usado em pratos como o hummus e o falafel, que são muito populares no Oriente Médio. 12. Linho. O linho é uma planta usada para fazer tecidos. Suas fibras são fortes e duráveis, e eram usadas para fazer roupas, cordas e até velas de navios. O linho cresce bem em climas quentes e secos, e suas sementes também eram usadas para fazer óleo. Hoje, o linho ainda é usado na indústria têxtil e suas sementes são conhecidas por serem ricas em ômega 3. 13. Arruda. A arruda é uma planta com folhas pequenas e um cheiro forte. Na Bíblia, ela era usada como remédio e também em rituais religiosos. As pessoas acreditavam que a arruda afastava doenças e maus espíritos. Ela cresce bem em climas quentes e secos e não precisa de muita água. Hoje, a arruda ainda é usada na medicina natural, mas é preciso ter cuidado, porque em grandes quantidades ela pode ser tóxica. 14. Isopo. Isopo é uma planta pequena com flores roxas ou azuis. Na Bíblia, ele era usado em rituais de purificação e também como remédio. As pessoas faziam chás com suas folhas para aliviar dores de garganta e problemas respiratórios. O isopo cresce bem em climas quentes e secos, e suas flores atraem abelhas, que ajudam na polinização. Hoje, o isopo ainda é usado na medicina natural e em alguns pratos como tempero. Por que essas plantas eram tão importantes? Essas 14 plantas eram essenciais para a vida das pessoas na época da Bíblia. Elas forneciam alimento, remédios, materiais para construir casas e até roupas. Além disso, muitas delas eram fáceis de cultivar, mesmo em um clima difícil, com pouca água e muito sol. Hoje, várias dessas plantas ainda fazem parte do nosso dia a dia. O trigo e a cevada estão na nossa mesa todos os dias, seja no pão, na massa ou na cerveja. O azeite de oliva é usado em quase todas as cozinhas, e as tâmaras e figos são doces deliciosos. Até o alho e a cebola, que dão sabor à nossa comida, já eram usados há milhares de anos. Conclusão: o clima da Bíblia era desafiador, mas as pessoas aprenderam a cultivar plantas que se adaptavam bem àquelas condições. Essas plantas não só ajudavam a sobreviver, mas também faziam parte da cultura, da religião e do cotidiano das pessoas. Conhecer essas plantas nos ajuda a entender melhor como era a vida naquela época e como a natureza sempre encontrou formas de se adaptar e prosperar, mesmo nos lugares mais difíceis. E você, já conhecia alguma dessas plantas? Talvez algumas delas já façam parte da sua vida sem que você perceba. Muitas dessas plantas também tinham usos além da alimentação. Por exemplo, o linho, que hoje usamos para fazer tecidos leves, era cultivado na época bíblica para produzir roupas resistentes. As pessoas colhiam as fibras da planta e as transformavam em fios, que depois eram tecidos à mão. Era um trabalho demorado, mas o resultado era um tecido fresco para o calor do deserto e durável para o dia a dia. Outra planta importante era a romã. Além de ser uma fruta saborosa, cheia de suco e sementes doces, ela também tinha um significado especial. Na Bíblia, a romã é mencionada como símbolo de fertilidade e prosperidade. Suas muitas sementes representavam abundância, e por isso ela era usada em decorações de templos e até em vestimentas de sacerdotes. O isopo, uma erva pequena e perfumada, era usado para limpeza e rituais religiosos. As pessoas acreditavam que ele tinha poderes purificadores, e por isso era comum usá-lo em cerimônias de purificação. Hoje, o isopo ainda é usado em algumas culturas como tempero ou remédio natural. Até mesmo plantas que parecem simples, como a mostarda,
tinham seu lugar. Na Bíblia, Jesus comparou o reino dos céus a um grão de mostarda, porque, apesar de ser pequeno, pode crescer e se tornar uma planta grande. Isso mostra como as pessoas daquela época observavam a natureza para entender a vida e até mesmo para ensinar lições importantes. Essas plantas não eram apenas comida ou material, elas faziam parte das histórias, das tradições e da fé das pessoas. Quando lemos sobre elas na Bíblia, podemos imaginar como era o dia a dia, o cheiro do pão assando, o sabor doce das tâmaras, o som das folhas de oliveira balançando ao vento. Eram detalhes que tornavam a vida mais rica, mesmo em um lugar com pouca água e muito sol. Hoje, muitas dessas plantas continuam sendo cultivadas no Oriente Médio e em outras regiões com clima parecido. Isso prova que, mesmo com o passar dos séculos, algumas coisas não mudam. A natureza sempre encontra um jeito de nos sustentar, e as plantas que um dia alimentaram povos antigos ainda fazem parte da nossa vida. Se você já comeu uma romã, usou azeite de oliva ou comeu pão feito de trigo, está conectado a uma história que começou há milhares de anos. E isso é incrível. E não são só os alimentos que essas plantas nos deixaram. Muitas delas também tinham usos práticos no cotidiano das pessoas daquela época. O linho, por exemplo, era transformado em tecidos leves e resistentes, ideais para as roupas do deserto, que precisavam proteger do sol forte sem esquentar demais. As fibras dessa planta eram tão importantes que até hoje usamos expressões como linho fino para falar de coisas de qualidade. Outra planta muito útil era a acácia, uma árvore forte e cheia de espinhos que crescia em lugares secos. Sua madeira era usada para fazer móveis, ferramentas e até partes do tabernáculo, o santuário móvel dos israelitas no deserto. Além disso, a goma que saía do tronco da acácia servia como cola ou remédio. Imagina só, uma árvore que dava sombra, madeira para construir e até um curativo natural. Até as plantas que não eram comestíveis tinham seu valor. O isopo, um arbusto pequeno com folhas perfumadas, era usado em rituais de purificação. As pessoas acreditavam que ele ajudava a limpar não só o corpo, mas também o espírito. Hoje, ainda usamos o isopo em alguns chás e remédios caseiros, mostrando que o conhecimento antigo sobre as plantas nunca se perdeu de verdade. O mais interessante é pensar que muitas dessas plantas sobreviveram porque se adaptaram ao clima difícil. Elas aprenderam a guardar água, a crescer com pouca chuva e a resistir ao calor intenso. O figo, por exemplo, consegue dar frutos mesmo em solos pedregosos, e a videira se espalha pelo chão para proteger as uvas do sol forte. São estratégias que a natureza desenvolveu ao longo de milhares de anos, e que os povos antigos souberam aproveitar. Se você já viu uma figueira ou uma videira crescendo em um terreno seco, sabe do que estou falando. Elas parecem frágeis, mas são fortes o suficiente para sobreviver onde outras plantas desistiriam. Isso nos ensina uma lição: assim como essas plantas, as pessoas também aprenderam a viver com pouco e a valorizar o que tinham. Um punhado de tâmaras ou um pedaço de pão podiam ser a diferença entre a fome e a sobrevivência. E não é só no Oriente Médio que essas plantas crescem. Muitas delas se espalharam pelo mundo e hoje fazem parte da nossa vida sem que a gente nem perceba. O alecrim, por exemplo, era usado na Bíblia para perfumar ambientes e até como tempero. Hoje, ele está na cozinha de muita gente, dando sabor a carnes e pães. A mirra, que era um presente valioso na história dos Reis Magos, ainda é usado em perfumes e produtos de beleza. O mais legal de tudo isso é perceber que, mesmo com tanta tecnologia e modernidade, ainda dependemos das mesmas plantas que nossos antepassados usavam. Elas nos alimentam, nos vestem, nos curam e até nos inspiram. Quando você vê uma oliveira carregada de frutos ou uma romã aberta, mostrando suas sementes vermelhas, está vendo um pedacinho da história da humanidade. Então, da próxima vez que você comer uma uva, usar um sabonete com alecrim ou regar uma planta no seu quintal, lembre-se, você está participando de uma tradição que começou há milhares de anos. E o mais bonito é que, mesmo com todo o tempo que passou, essas plantas continuam aqui, firmes e generosas, como sempre foram. E não são só as plantas grandes e famosas que fazem parte dessa história. Muitas outras, que talvez a gente nem perceba no dia a dia, também tiveram um papel importante na época bíblica. O coentro, por exemplo, era usado para temperar pães e carnes,
e até hoje é um ingrediente básico em muitas cozinhas ao redor do mundo. Quem já comeu um guacamole ou uma comida indiana já provou o sabor fresco e levemente cítrico dessa plantinha. Outra planta que aparece na Bíblia é o isopo, uma erva pequena com folhas verdes e flores roxas. Naquela época, ele era usado em rituais de purificação e até para dar sabor a vinhos. Hoje, ainda é comum em algumas culturas como remédio natural para problemas respiratórios. Se você já tomou um chá para aliviar a tosse, pode ser que ele tenha isopo na receita. E o que dizer do linho? Essa planta era tão valiosa que suas fibras eram usadas para fazer tecidos finos, como as roupas dos sacerdotes. Até hoje, o linho é considerado um tecido nobre, fresco e resistente. Quando você veste uma camisa de linho ou usa uma toalha macia, está usando um material que já era apreciado há milhares de anos. Até mesmo plantas que parecem simples, como a mostarda, têm sua importância. Na Bíblia, ela é citada como símbolo de algo pequeno que pode crescer e se tornar grande. E não é à toa, as sementes de mostarda são minúsculas, mas dão origem a uma planta forte e cheia de folhas. Hoje, usamos a mostarda como tempero em sanduíches e molhos, mas na época bíblica ela também era usada como remédio para dores e inflamações. O mais interessante é pensar que muitas dessas plantas cresciam naturalmente no clima seco e quente da região onde a Bíblia foi escrita. Elas aprenderam a sobreviver com pouca água, a resistir ao sol forte e a se adaptar a solos nem sempre férteis. Por isso, até hoje são plantas fáceis de cultivar, mesmo em lugares com pouca chuva. Quando a gente olha para um pé de trigo balançando ao vento ou para um cacho de tâmaras maduras, não está vendo só uma planta. Está vendo uma história de resistência, de sabedoria antiga e de como a natureza sempre encontrou um jeito de nos ajudar. E o melhor de tudo é que essas plantas continuam aqui, prontas para nos alimentar, nos vestir e nos lembrar que, mesmo com tanta mudança, algumas coisas nunca saem de moda. E não são só as plantas grandes e conhecidas que fizeram parte dessa história. Muitas ervas e arbustos menores também tiveram seu papel importante. Um exemplo é o isopo, uma plantinha que cresce em pedras e muros, com folhas pequenas e um cheiro forte. Na Bíblia, ela era usada para purificar lugares e até para aplicar remédios. Hoje, ainda é comum em jardins por ser resistente e bonita, além de servir como tempero em algumas receitas. Outra planta que chama a atenção é o alecrim. Ele aparece em várias passagens como símbolo de lembrança e proteção. Suas folhas finas e perfumadas aguentam bem o calor e a falta de água, por isso era fácil encontrá-lo nas colinas da região. Até hoje, o alecrim é usado para dar sabor à comida, fazer chás calmantes e até como repelente natural de insetos. É como se ele carregasse um pouco da sabedoria de antigamente, simples, útil e cheio de vida. E quem diria que até as ervas daninhas tinham seu valor? A mostarda, por exemplo, era mencionada por Jesus em uma parábola para mostrar como algo pequeno pode crescer e se tornar grande. Naquela época, as sementes de mostarda eram usadas como tempero e remédio para problemas digestivos. Hoje, a planta ainda é comum em hortas, mesmo que muitas pessoas a vejam como um mato indesejado. Mas ela nos ensina uma lição: até as coisas que parecem insignificantes podem ter um propósito. O mais legal é perceber que muitas dessas plantas ainda estão ao nosso redor, mesmo que a gente nem sempre repare. Um pé de figo no quintal, uma oliveira antiga na beira da estrada ou até um cardo, aquela planta espinhosa que cresce em terrenos baldios, fazem parte dessa herança. Elas sobreviveram a séculos de mudanças, secas e até guerras, mostrando que a natureza tem uma força que não depende de nós. E não é só sobre plantas antigas. Muitas delas ainda são cultivadas hoje, especialmente em lugares com um clima parecido com o da Bíblia, como o Nordeste do Brasil. Quem já viu um pé de romã carregado de frutas vermelhas sabe como ele aguenta bem o sol forte. Ou quem já provou um melão doce e suculento, cultivado em terras secas, entende como a natureza se adapta para nos dar o que precisamos. Essas plantas não são apenas sobreviventes. Elas são como mensageiras de um tempo em que as pessoas dependiam diretamente da terra para viver. Quando a gente aprende a cultivá-las ou simplesmente as observa crescendo, é como se estivéssemos conectados com aqueles que viveram há milhares de anos. Elas nos lembram que, mesmo com toda a tecnologia e modernidade, ainda precisamos da simplicidade e da resistência que a natureza nos oferece.
Então, da próxima vez que você ver um pé de trigo, uma oliveira ou até uma erva daninha crescendo no meio do caminho, pare um pouco. Pense que aquela planta pode ter sido a mesma que alimentou, curou ou abrigou alguém nos tempos bíblicos. E que, de certa forma, ela ainda está aqui para fazer o mesmo por nós.